Olá, sejam bem-vindos ao canal Aula Teórica Online, um canal totalmente dedicado a auxiliar os seus estudos na prova do Detran. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque toda semana terá vídeo novo, vídeo sobre assuntos que podem ajudar na hora da tua prova. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um like para dar aquela força e vamos para a aula. Bom, o vídeo de hoje é sobre meio ambiente, cidadania e relacionamento interpessoal. A princípio eu pensei em fazer 2 ou 3 vídeos, por isso vocês vão ver na parte de cima do vídeo escrito aula 1, mas eu decidi fazer um vídeo só, então toda a matéria de meio ambiente e cidadania estará nesse vídeo. Tudo que vocês precisam saber para fazer uma boa prova do Detran. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que será um prazer entrar em contato com vocês e ajudar no que for possível. O objetivo fundamental das leis ambientais é a preservação e a qualidade de vida de todos os seres que habitam o planeta. Essa já é uma informação para quem já está acostumado a assistir os meus vídeos, sabe que eu só faço slide com matéria, com questão, com assunto abordado em prova. Então, todos os slides que aparecerão no vídeo, se vocês puderem anotar, tirar um print, vai ser muito bom. Quando eles perguntam quais são os órgãos ambientais, nós devemos responder o CONAMA, IBAMA e CISNAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis e o CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. É uma questão importante, um assunto importante. Eles podem perguntar quais são os órgãos ambientais e aí serão esses 3. E nós temos uma dica muito boa, que é esse finalzinho aí, parece idiota, mas na hora da prova isso pode fazer a diferença. Quando eles perguntam quais são os órgãos ambientais, a resposta só pode terminar com MA. CONAMA, IBAMA e CISNAMA. Qualquer órgão, na hora da prova, que termine com qualquer sílaba que não seja MA de meio ambiente, vai estar errado. É importante lembrar disso, porque eles podem colocar alguns órgãos para confundir. FUNAI, Polícia Florestal, Guarda Florestal, e nada disso entra como órgão ambiental relacionado ao trânsito. Então gravem isso, todos os órgãos e somente os órgãos ambientais terminam com MA. O CONAMA é o órgão máximo ambiental. O CONAMA é responsável pelo PROCONV. E o CONAMA determina os limites de gases, fumaça, ruídos e partículas que um veículo pode produzir. Uma outra dica muito importante é a seguinte: toda vez que cair uma questão sobre órgão específico ambiental, a resposta vai ser sempre o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Toda vez que a gente tiver uma questão que a gente tenha que escolher entre CONAMA, IBAMA e CISNAMA, é sempre o CONAMA a resposta certa. Qual é o órgão máximo ambiental? Qual é o órgão responsável pelo PROCONV? Qual é o órgão que determina o limite de gases, o limite de fumaça, o limite de ruídos? É sempre o CONAMA. Deixem isso anotado porque é muito importante. O PROCONV, que significa Programa de Controle do Ar por Veículos Automotores, tem como principal objetivo diminuir a emissão de gases produzidos pelos veículos automotores. Então, são duas questões, são dois pontos importantes sobre o PROCONV. Qual é o órgão que institui o PROCONV? E aí nós temos que responder que é o CONAMA. E eles podem perguntar quais são ou qual é o objetivo do PROCONV. Em que consiste o PROCONV? Consiste na diminuição da emissão de gases produzidos pelos veículos automotores. Poluição.
O que é a poluição? É a contaminação do meio ambiente por resíduos nocivos da atividade humana. Vão anotando esses slides, vão tirando print, porque todos esses slides são questões de prova. Se você ainda não deu aí o like nesse vídeo, deixa aí para me dar uma força, compartilha com seus amigos que também estão no processo de habilitação, deixa um comentário que também vai me ajudar bastante. E quais são os tipos de poluição que a gente encontra? E eles podem perguntar isso. Poluição atmosférica, poluição visual, poluição sonora, poluição das águas e poluição do solo. Poluição do ar é causada principalmente pela queima de combustível. Eles podem perguntar os principais agentes, as principais fontes de poluição do ar, e aí nós temos os veículos automotores, as fábricas ou indústrias, eles podem chamar de um jeito ou de outro, e as usinas termoelétricas. Essas são as principais fontes de poluição do ar. Mas eles podem perguntar qual é a principal, qual é desses três o que mais polui o ar, e nós temos que responder os veículos automotores. É uma pegadinha, porque se a gente compara um veículo com uma fábrica ou com uma usina, esse veículo não produzirá mais poluição. Mas em questão de quantidade, os veículos automotores são os que mais poluem o ar. Poluição visual é o acúmulo de cartazes e letreiros que, além de criarem um ambiente estressante, dificulta a visibilidade de placas de trânsito e desviam a atenção dos condutores. Já a poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. O decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruídos. Lembrando que esse é um vídeo de resumo, é um vídeo focado na prova do Detran, então a gente só está vendo assuntos que caem na prova. De repente, aí no seu CFC, na sua autoescola, você verá outros assuntos que são importantes, que estão nas grades, mas eu prefiro focar especificamente nas questões de prova, para ficar uma coisa mais dinâmica, para ficar uma coisa mais leve e para ficar mais objetivo. Então a gente lembra que o decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruídos. E o limite de decibéis é uma outra questão importante para a prova. Ruídos acima de 90 decibéis podem causar danos irreparáveis. Geralmente eles perguntam qual o limite de decibéis que o ouvido humano suporta. 90. Poluição das águas provocada pela evaporação de poluentes no solo, combustíveis e óleo, que se misturam com a chuva e contaminam os rios, mares e etc. Mais para frente nós vamos ver que o chumbo também ele é responsável pela contaminação das águas. Poluição do solo, causada pelos resíduos de pneus, combustíveis e óleos lubrificantes e pelo descarte de pneus usados e também pelo chumbo, que daqui a pouco nós vamos ver com um pouco mais de objetividade. Os principais gases produzidos pelo veículo são o monóxido de carbono, e aí estão as questões que podem ser feitas sobre o monóxido. Ele causa tonturas e vertigens, ele causa alterações no sistema nervoso central, ele mata por asfixia. Há uma questão na prova que eles podem perguntar: uma pessoa que morre intoxicada por monóxido de carbono, qual é a causa da morte? Asfixia. E o monóxido é um gás muito perigoso porque ele não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Então, se a gente está exposto ao monóxido, a gente não consegue perceber, porque ele é um gás que não tem cheiro, nem cor e nem gosto.
O hidrocarboneto é uma mistura de hidrogênio com carbono e a única questão que pode cair na prova, pelo menos em toda a minha vida de instrutor, eu só vi uma questão sobre o hidrocarboneto, que a resposta é essa que está aí no slide. Eles perguntam o que os hidrocarbonetos causam e a gente deve responder que causa ou provoca o aumento na incidência de câncer no pulmão. O hidrocarboneto provoca o aumento na incidência de câncer no pulmão. O dióxido de enxofre, combinado com a água da atmosfera, causa chuva ácida. Então a gente tem que lembrar que a chuva ácida é provocada pelo dióxido de enxofre. E a chuva ácida provoca corrosão das estruturas metálicas, danifica estrutura e fachadas de edifícios e provoca a desertificação. O que significa desertificação? É quando a terra fica improdutiva. Ou eles podem dizer que é a eliminação dos nutrientes da terra. O chumbo é um metal pesado que pode se misturar à gasolina e é responsável por contaminar o solo, as águas, os alimentos e pastagens. Lembrando que o chumbo não é um gás. Chumbo é um metal pesado e quando ele é lançado no meio ambiente, ele desce direto para o solo, contamina o solo. A chuva arrasta o chumbo para os rios, contaminando as águas. Como o solo está contaminado, os alimentos e as pastagens também serão. Os aldeídos, aí são duas informações importantes para a prova. Qual é o motor que produz os aldeídos? Essa é uma questão que eles costumam fazer. E o motor que produz os aldeídos são os motores a álcool. Então, aldeídos é um gás provocado pelos motores a álcool. E a outra questão é o que ele provoca. O que os aldeídos causam nas pessoas? Irritação nas mucosas, principalmente nos olhos. Diazina, isso sim, a única questão que eles podem fazer na prova é qual é o motor que produz a diazina. Então, a diazina é um gás provocado pelos motores a óleo diesel. Uma outra parte muito importante sobre meio ambiente na prova são as infrações relacionadas ao meio ambiente. A galera costuma reclamar muito porque infrações são difíceis de gravar, são muitas infrações, não há regra. Uma pessoa que vai na internet e dizer que existe regra para gravar fácil se uma infração é leve, média, grave ou gravíssima, vai para o inferno. Não é fácil, não é. Tem algumas infrações, inclusive, que não fazem nem sentido, mas essas infrações que a gente vai ver aqui, elas são relacionadas na parte de meio ambiente. Então, além da parte de legislação, a gente pode encontrar essas infrações na parte de meio ambiente. Então, são infrações mais comuns de caírem na prova. Então, o artigo 171, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Geralmente eles fazem duas questões sobre esse artigo. Ou eles perguntam a natureza da infração e a gente tem que dizer que é média, e eles perguntam o que o condutor sofrerá se ele cometer essa infração, e a penalidade é somente a multa. Então, utilizar o veículo para jogar água no pedestre é infração média com penalidade de multa. Só um detalhe, e eu não posso nem xingar ninguém, porque foi eu mesmo que fiz esses slides. Faltou lá nos slides o artigo 172, que também é muito importante para a prova em relação ao meio ambiente e cidadania. Então, eu abri aqui o código, o artigo 172, diz assim: atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, e a penalidade também é somente a multa, ok? O artigo 227 é o artigo sobre a buzina. Usar a buzina em situação que não a de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Só nesse primeiro inciso, eles podem fazer duas questões.
Eles podem perguntar qual é a forma correta de se utilizar a buzina com simples toque breve, e eles podem também perguntar por qual motivo o condutor pode buzinar, e a gente tem que dizer como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. No artigo 41 do Código, ainda diz que a gente pode, fora da área urbana, então numa rodovia, acionar a buzina, desde que com toque breve, se a gente achar necessário alertar um condutor que a gente tem o propósito de ultrapassá-lo. O inciso 2 diz usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Eles podem perguntar qual é a forma proibida de se utilizar a buzina, e a gente tem que dizer prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Eles podem perguntar qual o horário proibido de buzinar, e a gente tem que dizer entre as 22 e 6 horas. Buzinar em locais e horários proibidos pela sinalização. Não tem aí no slide, mas a placa de regulamentação R20, procurem aí depois aí no livro de vocês, no Google. A placa R20 é uma placa de proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Se a gente buzinar onde houver essa placa, a gente comete infração. E o inciso 5º diz usar a buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. A gente repara aí que todas as infrações por buzina é sempre leve e também a penalidade é somente a multa. O artigo 228 fala sobre usar no veículo equipamento de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. É uma infração grave, a penalidade é a multa e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularizar. Então a gente lembra, se a questão for sobre som e se disser que não é autorizado pelo CONTRAN, é infração grave com multa e retenção do veículo. O artigo 229 diz usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. É uma infração média, a penalidade é multa e apreensão do veículo e a medida administrativa é a remoção do veículo. Então, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. Então, se não for autorizado pelo CONTRAN, é grave. Se estiver em desacordo com as normas do CONTRAN, é infração média. Artigo 230, conduzir veículo, inciso 11, com a descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Galera aí que gosta de arrancar cano de descarga, silencioso do cano, isso é infração grave com multa e retenção do veículo para regularizar. Ainda no artigo 230, o inciso 18, conduzir um veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído prevista no artigo 104. Infração grave também, penalidade multa e medida administrativa, retenção do veículo para regularizar. O artigo 231, transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, ou derramando, lançando ou arrastando sobre a via a carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, ou qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro, risco de acidente. Infração gravíssima com penalidade de multa e a medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Então, esses artigos são muito importantes para a prova, costumam cair bastante. Ainda no artigo 231,
Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Lembrando que quem estipula o nível de gases, partículas ou fumaça é o CONAMA. E o CONTRAN fixa esses valores estabelecidos pelo CONAMA. Por isso que está escrito aí, fixado pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade de multa e medida administrativa, retenção do veículo para regularizar. Agora a gente entra na parte de cidadania e relacionamento interpessoal. É um assunto bem pequeno, bem resumido, até porque eu não vou ficar aqui tentando convencer ninguém de que não é legal dar um tiro no pedestre. Isso a gente sabe que não pode fazer, ainda que alguns sintam vontade. Então, como sempre, aí nos slides, apenas o que cai na prova e o que é importante a gente saber para a prova. O indivíduo é um ser específico, individual e particular, dotado de uma personalidade. E aí eu deixei aí os aspectos inatos. O Detran, pelo menos aqui do Rio, passou a fazer uma questão sobre isso, dizendo que o indivíduo ele é formado por características adquiridas e inatas. Então eles perguntam quais são os aspectos inatos. Aspectos inatos são aqueles que a gente já nasce com eles. Então, os aspectos inatos seriam o sexo, raça e cor. Se tiver alguém do pessoal aí assistindo a aula, a culpa não é minha. Quem está dizendo isso é o Detran. Então, segundo a questão do Detran, a gente nasce com sexo, raça e cor. Direitos do cidadão. Uma pessoa, para ser cidadã de um local, ela deve ter seus direitos civis, sociais e políticos. Então, nós temos como direitos civis nossa liberdade de ir e vir, fazer reivindicações aos órgãos de trânsito, pedir placas, semáforo e lombada, liberdade de expressão e etc. Então, esses são alguns direitos civis, principalmente esses dois primeiros aí, liberdade de ir e vir e fazer reivindicações aos órgãos de trânsito, são comuns deles perguntarem na prova. Os direitos sociais são acesso à educação, saúde, habitação, segurança e etc. E os direitos políticos é votar e ser votado. Há uma questão aqui no Rio que eles perguntam o que não é um direito civil. E aí, como resposta certa, a gente tem que marcar votar e ser votado, porque são direitos políticos. Votar e ser votado. O dever do cidadão, segundo o Código, é apenas um: desempenhar com respeito à segurança o seu papel no trânsito. Isso também é perguntado na prova. E temos o dever do Estado, que seria fiscalizar e controlar a emissão de gases poluentes dos veículos, bem como o de ruídos, e promover a educação para o trânsito na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º grau. Os 3 E's é importante a gente lembrar, isso aí são as bases do trânsito. Então, o trânsito ele é baseado na engenharia, no esforço legal e na educação. Engenharia seria o que projeta e constrói as vias, garantindo sua sinalização e manutenção. O esforço legal, e isso aí é importante frisar, porque desse assunto, a única coisa que eu vejo cair realmente na prova é sobre o esforço legal. É ele que regula, autua, fiscaliza e aplica penalidades previstas no CTB. Há uma outra questão que seria bom deixar gravado aí, anotado, o que significa esforço legal. É uma questão que eles também fazem e a gente tem que responder que esforço legal significa fiscalização. E a educação tem por objetivo modificar o comportamento do condutor, colaborando para a diminuição dos riscos de acidentes de trânsito. Então, essa foi a matéria de meio ambiente.
Todos os assuntos, toda a matéria está nesse vídeo. Se vocês puderem, deixa um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. Tudo isso só para me ajudar. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Ativa o sininho, porque haverão outros vídeos como esse. E até a próxima. Um abraço, muito obrigado e tchau.